Trabalho, estudo, filhos, relacionamento, casa, parente, amigos, contas para pagar e um mundo ao nosso redor que simplesmente não para. Muito pelo contrário. Parece que quanto mais o tempo passa, mais coisas existem para simplesmente roubar a nossa atenção. E no meio desse bombardeio todo de informações, estímulos, preocupações, fica difícil mesmo manter o foco e a concentração na maioria das atividades que a gente realiza, especialmente a leitura. Se você tem dificuldade em se concentrar ou manter o foco durante a leitura, saiba que você não está sozinho nessa. A humanidade nunca teve tanto acesso a um número tão grande de informações 24 horas por dia sobre absolutamente tudo o que acontece nos 4 cantos do mundo. Quanto mais a gente tenta acompanhar o maior número de acontecimentos ou então realizar o maior número de tarefas, maior a cobrança que a gente se impõe em fazer mais e mais coisas. Nunca foi tão grande, inclusive, o número de pessoas que usam remédios controlados como Ritalina, Venvance, por exemplo, para se manterem ativos e com hiperfoco. A situação é tão preocupante que há quem usa essas substâncias mesmo sem ter nenhum diagnóstico que justifique o uso desses medicamentos. Então o maior objetivo desse vídeo é ajudar você a driblar a falta de concentração e focar na leitura sem precisar usar estimulantes que forçam a sua atividade cerebral até o limite ali ou então colocam a sua saúde em estado de risco. Você vai ver agora 4 passos para manter o foco durante a leitura e conseguir absorver muito melhor aquilo que você lê. Ler é uma atividade que exige concentração, a gente já sabe disso, né? E é muito mais difícil se concentrar em qualquer tarefa quando tem alguma coisa incomodando você. Pensa comigo, se a sua atenção se dispersar o tempo inteiro para algum desconforto ali que o seu corpo está sentindo, naturalmente o seu foco vai fugir da leitura. Então, imagina que você pega o seu livro, tá? E aí você resolve ler em um local onde faz muito calor. Ou então muito frio, ou um local extremamente barulhento, ou até mesmo sentado numa cadeira que é totalmente desconfortável. O seu corpo vai sentir todo esse desconforto. E é exatamente aí que começa aquela briga entre dar atenção para aquilo que o seu corpo está reclamando e conseguir se concentrar na leitura. Então, se você quer focar no conteúdo do livro que você está lendo, você precisa impedir que o seu corpo fique reclamando de algum incômodo o tempo inteiro. Então, o que você precisa fazer para resolver isso? É simples. Você só precisa cuidar do mínimo de conforto que o seu corpo precisa para que a sua mente consiga se concentrar somente na leitura. Sabe aquelas pessoas que leem por pelo menos 1 hora, assim, antes de dormir? Eu nunca fui e nunca vou ser uma delas. Eu sou uma pessoa que pega no sono muito, mas muito rápido mesmo. Então eu já sei que não funciona pra mim essa ideia de ler na cama todos os dias ali antes de dormir. Pra algumas pessoas isso dá super certo e elas inclusive relatam, né, que ler antes de dormir ajuda a relaxar, ajuda a se desligar ali dos problemas do dia a dia e etc. Já no meu caso, isso é uma tarefa praticamente impossível, não funciona. Então, para focar na sua leitura e assimilar o conteúdo que você lê, você precisa saber em qual momento você performa melhor. Eu, por exemplo, eu funciono muito bem acordando cedo e separando um tempo ali para leitura. Aquele silêncio assim da manhã, sabe? Ali antes do horário comercial começar, antes das pessoas começarem a acordar, etc. Isso me ajuda a focar naquilo que eu tô lendo. Mas talvez você perceba que o seu melhor horário para ter ali a mente limpa e focada na leitura é pela noite, por exemplo. Então, a verdade é que não importa qual vai ser o horário que você reserva para leitura, desde que você não esteja com sono ou cansado. Ok, como é que você descobre qual que é o seu horário, né? É simples, testando. Você vai testar horários diferentes e vai observar qual é o horário que funciona melhor para você para manter a concentração e o foco na sua leitura. Você já parou para observar quantas coisas as pessoas fazem hoje em dia simplesmente grudadas no celular? Se você estiver num restaurante, você vai ver pessoas comendo
com o celular na mão. Se você estiver na academia, você vai ver pessoas malhando ou correndo na esteira, inclusive, com o celular na mão. Até mesmo se você estiver num ambiente religioso, como uma igreja ou num culto, você vai ver pessoas com o ouvido naquilo que está sendo falado, mas com o celular na mão. E o mais assustador é que acontece exatamente a mesma coisa quando a situação é ler ou estudar. Só que nesses casos, o prejuízo é ainda pior. Porque ficar com o celular por perto, quando você precisa manter o foco em uma atividade que exige concentração, é a pior coisa que você pode fazer para justamente perder o foco. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a perceber que somente colocar o celular no modo avião não era suficiente. Não era suficiente para evitar toda a distração que esse aparelho acaba provocando na gente. Então, o que eu vou te sugerir agora pode parecer um detalhe, pode parecer uma coisa muito pequena, só que eu te garanto que muda tudo. Então, se você desconfiar de alguma forma de que isso realmente dá certo, eu só te convido a testar. Afinal de contas, não vai te custar nada, tá bom? Fazer esse teste. Vamos lá, então. Para solucionar essa perda de foco que o celular provoca durante a leitura, não basta somente você colocar na cabeça que você não vai mexer nele ou então colocar o aparelho no modo avião. Você precisa tirar o celular totalmente do seu campo de visão. Ou seja, você não pode ver o seu celular enquanto você estiver lendo. Isso aqui tem uma explicação científica. A Universidade do Texas fez um estudo em que eles comprovaram que o simples fato do celular estar perto ali de você acaba exaurindo o seu cérebro. E isso acontece porque imagina que o cérebro tem uma capacidade limitada de atenção. E aí quando o celular está perto de você e você vê o aparelho, o seu cérebro acaba usando a energia que ele tem para inibir aquela tensão automática que o celular desperta na gente de pegá-lo e de usá-lo. Ou seja, é como se o seu cérebro fizesse muita força, fizesse um baita esforço para tentar ignorar a presença do celular em vez de usar essa energia para se concentrar na leitura. E como é que você faz para resolver isso então? É simples. Você deixa o seu celular em outro cômodo da sua casa enquanto você estiver lendo. Se você estiver no escritório ou em algum lugar fora da sua casa, você pode deixar o seu celular guardado ali na bolsa, na mochila, enfim, ou até mesmo dentro de uma gaveta. Eu mesma guardei durante um bom tempo meu celular dentro de uma gaveta em um outro cômodo enquanto eu lia ou estudava. Eu sei que isso parece uma ação pequena, né, e muito simples, e é mesmo, na verdade. Só que ela faz toda a diferença para você não se dispersar com o celular durante a leitura. Você pode testar e depois me contar aqui. Agora, você já ouviu falar de ruído branco? Antes de explicar para você do que se trata, eu vou mostrar para você como é que ele é. Basicamente, o ruído branco são todas as frequências que o ser humano consegue escutar, tocadas juntas e no mesmo volume. Então, quer ver alguns exemplos de ruído branco? Sons da natureza. Então, por exemplo, mar, chuva, aqueles barulhos de vento também. Ou então, sons de máquinas, como por exemplo, eletrodomésticos ou então motores de carro também. Existem diversos estudos ao redor do mundo mostrando que o ruído branco ajuda em situações de insônia, de estresse e de falta de concentração também. E talvez você já tenha até ouvido falar sobre o ruído branco, mas de repente você achou que era algum papo da moda ou então alguma coisa sem fundamento, mas não é. Isso é tão antigo que no século XVII, o arquiteto Gian Lorenzo Bernini inventou a primeira máquina de ruído branco para tratar a insônia do Papa Clemente IX. E inclusive no podcast Huberman Lab, o neurocientista Andrew Huberman, ele afirma que foi comprovado que o ruído branco realmente melhora os estados cerebrais para o aprendizado em adultos. Também, em 2019, teve um estudo que observou como que funcionava o circuito neural das pessoas enquanto elas realizavam uma tarefa. Então, esse estudo fez o seguinte, ele comparou dois grupos. O primeiro grupo escutava o ruído branco ali num volume baixo, enquanto que o segundo grupo realizava a mesma tarefa que o primeiro, só que totalmente em silêncio. No final, eles perceberam que o aprendizado das pessoas que escutaram o ruído branco foi maior do que aquele grupo que trabalhou totalmente em silêncio. E para mim, inclusive, né, que sou uma pessoa que tem muita dificuldade com foco e concentração, o ruído branco não ajuda somente para estudar, ele me ajuda para ler também. Então, a minha sugestão é que você faça o teste. Não vai te custar absolutamente nada. Você só precisa procurar uma playlist de ruído branco aqui mesmo no YouTube e se sentar com o seu livro e a playlist tocando no fundo. Mas lembra que o volume não pode ser alto.
tá? É um volume moderado. Se você não gostar, ou se você não se adaptar ali logo de primeira, não desiste. Não desiste porque existem centenas, talvez milhares de playlists diferentes de ruído branco, aqui no YouTube, no Spotify também, e você pode testar outras até encontrar uma que realmente te ajude ali a se concentrar e focar durante a sua leitura. E não sou eu quem diz que o ruído branco melhora a concentração, é a ciência. Então, por que não, né, lançar a mão de uma ferramenta que está aí disponível gratuitamente online e que pode te ajudar tanto na hora de ler? E agora que você viu as minhas 4 sugestões para manter o foco durante a leitura, sou eu que estou curiosa para saber o que você faz para conseguir se concentrar melhor quando você precisa ler um livro para os seus estudos ou para o trabalho também. Inclusive, eu quero saber se tem alguma coisa que você faz para evitar distrações. Sabe quando a gente quer ficar ali no nosso canto, sozinho, ali lendo um livro de ficção e de repente viajando longe ali naquelas histórias do livro? Então, conta aqui para mim nos comentários, porque eu quero testar aquilo que você faz para ver se me ajuda também. Boas leituras e até a próxima!